que o que você tem não é doença. O que você tem é um hábito. Eu sei que você não queria ter esse hábito, eu não disse que você queria. Mas o que você tem é um hábito. É um hábito do cérebro sentir medo frente àquelas situações. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Hipnoterapia e Autoconhecimento. Essa é mais uma edição e o programa de hoje se chama Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Bom, você deve me conhecer, meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou hipnoterapeuta clínico e eu trabalho com a hipnoterapia como ferramenta de transformação para os meus clientes. E eu sempre faço esses programas para falar de diversos tipos de problemas. E o problema abordado hoje são os medos. Você tem medo do quê? Se você ficar comigo até o final desse programa, eu vou desvendar o que tem por trás dos medos, das fobias, e eu vou te dar 7, nem uma, nem duas, nem três, 7 dicas para você superar os medos que você sente. 7 dicas. Combinado? E o que eu quero falar para você sobre esses medos? O que acontece com esses medos? Por que você tem esses medos? Por que você sente esses medos? Por que você vive esses medos? O que acontece com você com tudo isso? Eu listei aqui os 10 principais medos que as pessoas têm. São nomes curiosos. Claustrofobia. Esse é o mais comum, né? Todo mundo deve conhecer, que é medo de lugar fechado. Ou um segundo medo, agorafobia. Isso vale para lugar aberto ou fechado, mas quando tem muita multidão, muita gente, né? Agorafobia. Aracnofobia, esse é conhecido também, medo de aranha. Zoofobia, quando não é só medo de aranha, quando é medo de animal como um todo. Zoofobia. Nictofobia, esse é diferente, né? Medo do escuro. Medo do escuro. Olha só, um medo que muitas vezes começa quando a gente é criança, né? Medo do escuro. Ou outro, acrofobia, medo de altura. Glossofobia, esse a maioria tem e não sabe o que é. Glossofobia, nada a ver, né? Se você for traduzir isso, como é que glosso, o que parece? Não. Glossofobia é medo de falar em público, medo de se expor ao público. Hematofobia, medo de sangue, de tirar sangue, de doar sangue, etc. Tudo relacionado com sangue. Tanatofobia, medo de morte, medo de morrer. Aerofobia, medo de avião, medo de voar. São os 10 principais medos que eu listei aqui. Mas por que eu listei esses 10 principais medos? Porque você vai entender no final desse programa uma coisa. Isso que você sente, esses medos exacerbados, as famosas fobias, você vai entender que isso não é doença. Não é doença. Segundo a ótica da hipnoterapia, segundo a ótica das terapias breves, isso não é doença. Você vai entender o que é. Mas já te adianto uma coisa. Não adianta você tratar somente os sintomas do medo que você sente. Não adianta. Se você trata só os sintomas, o medo volta. Ou ele se transfere para outro lugar. Só o sintoma não adianta. Eu tenho medo de voar, então eu vou tomar lá um remedinho para dormir. Esquece. Você tem que tomar remedinho para sempre. Não é? Eu tenho medo de altura. Antes de ir para aquele lugar, eu tomo lá um remédio, a coisa melhora e tal. Vai ter que tomar remédio para sempre. Toma cuidado, toma cuidado. Eu não sou psiquiatra para recomendar você começar a tomar remédio ou parar, mas eu te digo isso. A hipnoterapia pode fazer você ir numa camada abaixo. A ideia não é ficar te vendendo isso, não é isso. Mas a ideia é te mostrar que tem saída. A ideia é te mostrar que embaixo do que você sente tem saída. Embaixo desses diversos tipos de medos, eu listei 10, mas tem muito mais tipos. Mas, Felipe, o que é medo? Medo é uma emoção comum do ser humano. Todos temos várias emoções. E as emoções agravem isso, pessoal, tem a sua função. Atendo muita gente que fala, Felipe, eu não quero mais ter aquela emoção negativa. As emoções negativas têm a função da tua proteção e da sobrevivência da espécie, decora isso. As emoções negativas têm esse objetivo. As emoções negativas têm a função da tua proteção e da sobrevivência da espécie, decora isso. As emoções negativas têm esse objetivo. As emoções negativas têm esse objetivo.
garantir a sua proteção, a sua sobrevivência, garantir a proteção da espécie. Tanto que a gente tem 5 emoções negativas e somente uma positiva. Raiva, medo, tristeza, culpa, nojo, né? Tem a surpresa, que é neutra, e do lado bom, do lado positivo, só alegria. Qual a diferença do medo? Então, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. A gente precisa das emoções. A gente precisa das emoções para sobreviver. Se você não tivesse medo, você não estava aqui me assistindo. Porque quando você era criança, se você não aprendesse a atravessar a rua, se não te falasse, olha, cuidado, hein? Quando o farol fechar, para, porque vem um carro. E um belo dia pode ter acontecido algo com você, e você brecou, e você parou, e você memorizou, e você gravou isso. Então o medo protege a gente, né? O medo protege a gente de seguir adiante. Se você fizesse tudo com uma coragem extremada, puxa, é complicado. Então, as emoções são necessárias para o ser humano. Qual a diferença, Felipe, você está se perguntando, das emoções para os sentimentos? As emoções são viscerais. As emoções são corporais. As emoções são sentidas no corpo. Os sentimentos são as interpretações das emoções. A gente pode dizer desse jeito, né? As emoções são poucas. Essas que eu listei são viscerais. Os sentimentos é como você interpreta o que está acontecendo. Faz sentido o que eu estou falando até agora? Comenta comigo aqui se você está nas minhas redes. Mas falamos da diferença das emoções e dos sentimentos. Mas qual a diferença da fobia e do medo? Pô, Felipe, se o medo é comum, o que é a fobia? A fobia é um medo descontrolado. A fobia é o medo do medo. A fobia é o medo exagerado. A fobia é o medo que você perdeu completamente o controle disso. E você tem todas aquelas emoções, você vai sentindo tudo aquilo, todas as sensações, e você não sabe o que está acontecendo. Não é assim? Mas por que a fobia acontece? Você sabe? Eu vou te explicar por quê. Eu falo em todos os programas do cérebro, eu sempre trago um viés, um olhar, né? Um olhar da neurociência. E tudo isso acontece porque o teu cérebro tem várias funções, mas eu gosto de falar 3 delas. O seu cérebro é automático, o seu cérebro é preditivo e o seu cérebro não distingue o real do imaginário. O que isso quer dizer, Felipe? Como assim? Como assim automático? Há anos você escova os dentes da mesma forma. E você nem se pergunta por quê, você só vai lá e escova. Olha a diferença entre hoje você escovando o dente e a primeira vez que alguém te ensinou, papai ou mamãe te ensinaram a escovar o dente. O cérebro automatiza tudo. O cérebro automatiza você falar português. O cérebro automatiza você pegar uma caneta e escrever. Então, o cérebro é automático. 2. O cérebro é preditivo. Ele está sempre comparando passado, presente e futuro. O cérebro aprende com as experiências, né? Então, se você passa por uma experiência ruim, você aprende com ela. Tem uma rua escura perto da sua casa em que você, à noite, quase foi assaltada lá nessa rua. No dia seguinte, você vai tender a evitar essa rua, porque você aprende com a experiência. E você fala, puxa, é ruim, é perigosa essa rua. Faz sentido, gente. E terceiro, o seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginado, porque quem vê a luz são os seus olhos. O seu cérebro não vê a luz. O seu cérebro recebe impulsos elétricos. Os seus olhos veem a luz. O que chega no seu cérebro são impulsos elétricos somente. Olha que loucura. Junto com tudo isso, tem uma história que eu conto bastante. Uma história antiga. Uma história que conta que o homem das cavernas está saindo para pescar todo dia. E ele sai para pescar e ele encontra um tigre. Quando ele encontra aquele tigre, o corpo dele entra num modo que a gente chama de modo de luta e fuga. Isso é fundamental para você entender a fobia que você tem. O nosso corpo, a gente vem evoluindo muito aí como humanidade, mas o cérebro não evoluiu tanto assim. Porque esse mecanismo de lutar ou fugir continua ativo. Esse mecanismo de luta e fuga continua aí. E você é programado para as duas coisas, lutar ou fugir, sempre, sempre. E aquele homem das cavernas vê o tigre naquela hora e o corpo dele entra nesse modo de luta e fuga. E é um modo muito especial, em que o corpo é preparado para algo, por isso que o coração acelera. O coração é uma bomba, ele acelerando, ele manda sangue para as mãos e pés. Se mãos e pés têm bastante sangue, ele pode ir atrás do tigre ou correr do tigre.
E se vai sangue para a superfície, o corpo entra nesse modo, uma área do cérebro chamada amígdala cerebral, você não precisa decorar isso, ela fica bem no centro do cérebro, ela dispara e fala perigo, perigo, perigo. Porque a amígdala é como se fosse um alarme. Quando ela dispara, ela manda o corpo produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, e adrenalina. Você não precisa decorar isso. Você só precisa decorar que são os hormônios do estresse. E o corpo recebe aqueles hormônios do estresse, por isso que o corpo enrijece para você ter energia, para você pegar o tigre na porrada ou para você sair correndo. O nosso querido Homem das Cavernas volta para a caverna. No dia seguinte ele tenta sair para pescar, não consegue, o tigre está lá fora, ele volta para a caverna. No terceiro dia ele tenta fazer o mesmo, o tigre está lá fora, ele volta. No quarto dia, ele não precisa sair da caverna. No quarto dia, porque a gente é automático, porque a gente aprende com o passado, porque a gente não sabe distinguir o real do imaginário. No quarto, quinto dia, ele sofre por antecipação. A boca fica seca, o coração acelera, etc. Só de pensar na possibilidade de ver o tigre lá fora. Só que essa história piora, porque ele está morrendo de fome, literalmente. Lá pelo sétimo dia ele fala, pô, tô sem comida. Ele sai e ele não vê tigre nenhum, mas ele vê um pequeno arbusto balançando assim. Por experiências anteriores, ele acha que quem está atrás do arbusto é o tigre. E ele foge, até que ele morre na caverna de fome. Ou seja, o cérebro dele automatizou sentir o medo do tigre. O cérebro automatizou tanto e tanto e tanto isso, que ele acha que tudo que se mexe tem um tigre. Ele acha que tudo que se mexe tem um bicho atrás. E ele aprendeu com isso. Isso ficou registrado aonde? Na amígdala cerebral, essa área que fica no meio do cérebro. E aí nasce a famosa fobia. Você vê como é a história? Como funciona? Eventos vão sensibilizando você. Eventos negativos vão acontecendo. O seu cérebro precisa... Você precisa sobreviver, seu cérebro precisa sobreviver. Você vai aprendendo a lidar com esses mecanismos, muitas das vezes não lutando, mas fugindo. Porque o mecanismo de luta ou fuga, que eu te falei, é lutar ou fugir. Mas na maioria das fobias está relacionado com o fugir. Fugir. Eu não posso com isso, então eu vou fugir. Eu não posso enfrentar isso, então eu vou fugir. Só uma pausa aqui para você, vou continuar já. Se você quer me seguir, meu Instagram é Felipe Gonzalez Oficial, com Z no meio e Z no final. No YouTube também, Felipe Gonzalez Oficial. Se você quiser fazer terapia comigo, hipnoterapia, manda um WhatsApp para mim, 011 94361 6104. Se você tem algum medo, alguma fobia, a gente pode resolver juntos isso. 011 94361 6104. Me escreve que minha equipe vai falar com você, tá bom? Só um pause aqui para a gente continuar. Então, a sua amígdala que faz isso, essa área dentro do cérebro. Então ela fica desregulada. Sabe igual aquele alarme, aquele detector de fumaça? A amígdala é assim. Só que onde mora o problema, e essa história é muito legal, essa história do tigre, porque essa história se chama Paranoia do Tigre de Papel. E essa história vem de um livro de neurociência prática, neurociência do dia a dia, se chama O Cérebro e a Felicidade, do Rick Hanson. Fabuloso esse livro, O Cérebro e a Felicidade. E essa história vem desse livro, e ela serve para contar algo, que o que você tem não é doença. O que você tem é um hábito. Eu sei que você não queria ter esse hábito, eu não disse que você queria. Mas o que você tem é um hábito. É um hábito do cérebro sentir medo frente àquelas situações. É um hábito automatizado do cérebro. Você viver uma experiência ruim repetidas vezes e depois, quando você vê algo que parece com aquela experiência, dispara as mesmas respostas corporais e viscerais em você. Faz sentido? Imagina uma criança que foi mordida por um cachorro. Ela era criança, ela só tinha recurso de criança para lidar com o cachorro. Não dá para lidar com o cachorro. E se ela tinha recurso de criança, ela chora, e grita e vem alguém e pega ela. Aí ela tem uma segunda experiência ruim com o cachorro. E ela, de novo, ela tem recurso de criança, ela é criança. E a terceira experiência é a quarta. Quando ela vira adulta, essas versões criança, entre aspas, estão dentro dessa pessoa. Porque quando criança ela não conseguia resolver. E esse mecanismo
de desesperança, esse mecanismo que fica apreendido aí, fica dentro do cérebro. Uma pessoa na rede aqui social fala, tenho medo de dirigir. Mesma coisa. Tudo isso está ligado com seus traumas do passado, tudo isso está ligado com o que você passou no passado, com o que você sentiu no passado. E depois seu cérebro faz o que? Repete padrão. Por isso que não adianta só tomar remédio. Não vou pedir para você começar a parar nada, sempre falo isso. Mas você precisa ir além. Você precisa ir numa camada abaixo dos remédios, senão você vai ficar nessa para sempre. Não é por aí? E como é que faz, Felipe, para a gente resolver? Quais são as dicas? Anota aí as 7 dicas. Porque quando você entende o mecanismo, quando você entende que você não é doente, quando você entende que é um mecanismo do cérebro, são respostas automatizadas do cérebro, é o teu cérebro interpretando um perigo irreal, um perigo que não existe. Saber disso já deixa mais maleável, sim ou não? Saber fica mais fácil. Tem um ditado que fala que saber é poder, e é. Eu sempre digo que o cérebro é um grande computador, mas não adianta você ter em mãos o computador mais caro e mais complexo do mundo se você não sabe operar o computador. Puxa vida. Não é assim? Anota aí as 7 dicas. Dica 1. Racionalize. Racionalize a situação. Pô, será que esse prédio vai cair mesmo? Não é? Será que esse lugar que eu tô aqui, as pessoas vão me fazer mal, no caso da agorafobia? Será que o escuro é tão ruim? Medo da noite aqui, medo do escuro. Então, racionalizar. Racionalize. Quando você racionaliza, você está usando essa parte da frente do cérebro, que é o neocórtex, é a última parte do cérebro a ser formada, essa parte atrás da sua testa. E o racionalizar te tira desse modo de sequestro emocional. Quando a amígdala está ativada, ela faz um sequestro do seu cérebro inteiro e você para de raciocinar. Racionalize. 1. Alguém perguntando aqui, medo de avião sem nunca ter voado é relacionado ao medo da morte? Precisamos estudar isso daí, a gente precisa entender. Preciso te conhecer, preciso fazer uma sessão de pré-terapia com você para entender o que está acontecendo. Com essas dicas você já pode se ajudar. Com essas dicas você pode se ajudar. Eu sempre falo que vocês não precisam de mim, né? Mas eu preciso entender mais, né? Não dá para eu inferir aqui. Estou dando dicas gerais para vocês se ajudarem, tudo bem? Racionalize. 2. Identifique os gatilhos. Você identificar o que dispara é legal. Você vai trazer consciência. Você identificar o que está disparando isso é bom, né? Porque você vai colocar luz nisso. De novo, é um mecanismo de racionalidade de identificar os gatilhos que geram o medo. Combinado, então? Identificar e mapear os gatilhos. Do que você tem medo de voar? É voar mesmo? É de fazer o check-in no aeroporto? É do cinto te apertando? É de você olhando pela janelinha, de alguém falando... Mapeia, põe no papel. Junta isso com a dica 1 de racionalizar. Depois você me conta como foi. Então, racionalize e identifique os gatilhos. 3. Cuide da sua criança interior. Isso na hipnoterapia eu faço em todas as sessões, ou quase todas com os meus clientes. A gente chama isso de regressão. Quando você acolhe as suas versões interiores, quando você acolhe aquelas versões do passado que sofreram com traumas, que sofreram de medo de escuro, de medo de altura, de medo de algum bicho, de medo de algum lugar fechado. Quando você faz esse trabalho de acolhimento, isso é libertador. É um trabalho muito emocional, mas quando você faz isso, é um dos métodos para curar esses medos. Porque dentro de você tem uma criança que está chorando. Dentro de você tem uma criança que está em prantos com o que aconteceu no passado. Ou várias crianças, ou várias versões. Então, esse é um trabalho muito interessante de fazer. Dá para fazer sozinho? Tudo dá para fazer sozinho, claro. Com ajuda é mais fácil. Sim, com ajuda é mais fácil. A hipnoterapia é mais fácil. Mas esse autoacolhimento, olhar para o passado com outros olhos, olhar para o passado com outro olhar, ressignificar o passado, dar novos valores ao passado, isso ajuda muito. Então, essa é a terceira dica. 4ª dica,
fisiologia do medo. O medo tem uma fisiologia. O medo tem uma fisiologia. Via de regra, quando você está com medo, ou vamos dizer, com fobia, que é um medo completamente descontrolado, a tua respiração está curta e bem em cima do pulmão. Está alta, curta e rápida. Ou seja, você não está respirando com plena capacidade dos seus pulmões. E quando você faz isso, você piora a situação, você hiperventila o cérebro. E aí uma coisa gera outra. Aí o cérebro acha que tem mais perigo e manda mais cortisol, mais adrenalina. E você fica mais desesperado e hiperventila mais. Chega uma hora que você quase não está respirando mais. Daquela, né? Vou ficar fazendo porque a gente está gravando isso. Então, uma das chaves é agir direto na fisiologia. Como você age na fisiologia? Mudando a sua forma de respirar. Respirações lentas e profundas. E mudando a forma como o seu corpo fica também. Se você mexer na fisiologia da respiração e na fisiologia corporal, porque quando a gente está com medo, a gente está encolhido. Quando você se estica, muda a fisiologia e muda a respiração, a tua resposta ao medo muda também. Quando você faz isso, você engana o seu cérebro, você mostra para o seu cérebro que está tudo bem. Faz sentido? Estão anotando as dicas aí? Dica? Racionalize, identifique os gatilhos, cuide da criança interior. 4. Trabalhe na fisiologia do medo. 5. A dica 5 é uma das mais preciosas que você pode imaginar. A dica 5 envolve você corrigir o que a gente chama na neurociência de erro de previsão. Aquele homem das cavernas, ele vê o arbusto balançando, ele acha que tem um tigre atrás. Bom, na primeira vez ele vê um tigre, na segunda ele vê um tigre, na terceira também, ele aprendeu. Na quarta vez, qualquer coisa que se mexe, ele acha que é um tigre. Então o cérebro está cometendo o que a gente chama na neurociência de erro de previsão. Ele está prevendo algo errado. E a gente precisa consertar o erro de previsão. A gente precisa consertar a forma como você imagina o futuro. Como você conserta isso? Com auto-hipnose. Se você fizer auto-hipnose para qualquer situação, você consegue. O que é auto-hipnose? Se visualizar com respostas emocionais diferentes. Se imaginar melhor num local alto. Se imaginar melhor num local cheio de gente. Se imaginar bem dando sangue. Fazendo exame com agulha no braço. Se imaginar feliz, tranquilo, dirigindo. Estou falando dos medos aqui, né? Então, você está corrigindo o erro de previsão, você está educando o cérebro a fazer diferente. Auto-hipnose. Dica 6. Meditação. A meditação regula a amígdala cerebral. Meditar todos os dias, 7 minutos por dia, regula o seu cérebro. São 7 minutos só. Meditar vai deixar o seu cérebro mais responsivo e menos reativo. Ok? 6ª dica. 7ª, não poderia deixar de falar dela, hipnoterapia. A hipnoterapia é a melhor ferramenta para você superar todos os seus medos e as suas fobias. É a melhor ferramenta porque é um trabalho feito eu e você e eu. É um trabalho em que a gente vai fazer tudo isso que eu te falei. E eu vou ajudar você com mais ferramentas a superar tudo isso. Eu vou ajudar você a superar tudo isso de forma 100% natural, sem remédios, com um tratamento que vai nas origens, nas raízes emocionais. Um tratamento que vai cuidar da criança ferida. Um tratamento em que eu vou te ensinar técnicas de respiração para você, para o seu caso. E um tratamento muito personalizado, feito 1 a 1. 1 a 1. Ninguém merece viver com medo, ninguém merece viver com fobias. Não é por aí, não é por aí. Você merece viver muito mais feliz. Então, a hipnoterapia vai te ajudar em tudo isso. É uma terapia muito breve, via de regra dura de 3 a 5 sessões. Mas, Felipe, quanto custa? Quantas sessões são? Depende, você precisa fazer uma sessão que eu chamo de sessão de pré-terapia comigo. Nessa sessão de pré-terapia eu vou te entender, vou te avaliar, vou fazer seu estudo de caso e vou desenhar o seu tratamento futuro. Então, depende, o tratamento futuro depende dessa sessão, depende de te conhecer. Mas o primeiro passo que você tem é você me escrever. Vai no meu Instagram, Felipe Gonzalez Oficial, com 0 e-mails no final. Vai no meu YouTube, se inscreve no meu canal, Felipe Gonzalez Oficial também. Ou manda um WhatsApp para minha equipe sem compromisso. Conta o medo que você tem. A gente vai falar como é que a gente vai te ajudar. Combinado? 011 9 4361 6104. 011 9 4361 6104. Escreve para mim. Vai ser um prazer ajudar você. Você merece viver mais livre, mais leve.
Viver com medo é morrer todos os dias. Conta aquele ditado, né? Quem tem medo morre todos os dias. Quem não tem, morre uma vez só. E você merece viver uma vida muito mais em paz e com muito mais autonomia. Meu nome é Felipe Gonzalez e essa foi mais uma edição do Hipnoterapia e Autoconhecimento. Até a próxima.